Tudo o que você faz depende de algo que você não vê. O dinheiro que você movimenta, as mensagens que você envia, as músicas que você ouve, tudo isso vive em um espaço invisível, um universo digital que parece infinito, mas que na verdade é sustentado por máquinas escondidas em prédios frios, silenciosos e distantes. Cada clique, cada login, cada transação percorre cabos subterrâneos, passa por servidores, roteadores e termina em algum data center do outro lado do mundo. Mas o mundo moderno foi construído em cima da crença de que a internet é eterna, de que os sistemas nunca falham e de que nossos dados estão seguros na nuvem. 1/3 das empresas gasta mais de 12 milhões de dólares anualmente em nuvem. E 66% das organizações aumentaram seus investimentos em computação em nuvem nos últimos anos. Mas a nuvem não fica no céu, ela fica em um prédio físico como qualquer outro, e como qualquer prédio, a nuvem pode ruir. Hoje, toda a estrutura da civilização, bancos, governos, empresas, hospitais, depende da estabilidade de poucos servidores. Um erro, uma falha de energia, uma atualização mal feita e tudo pode parar. E quando parar, o que acontece com um mundo que não sabe mais viver offline? Certo dia eu estava em casa e percebi que precisava comprar ração para o meu gato. Nada demais, uma daquelas tarefas rápidas, simples, quase que automáticas. Então eu peguei a chave, o celular e fui até o mercado. Escolhi um pacote de ração e me dirigi ao caixa para efetuar o pagamento. Abri a capinha do meu celular, que é onde eu costumo guardar o meu cartão de débito, e quando fui sacar o cartão, para minha surpresa, eu havia esquecido o cartão em casa. Falei para a moça que estava no caixa que então eu iria pagar no Pix. Abri o meu aplicativo, apontei a câmera para o QR Code e apareceu uma mensagem dizendo que o serviço estava fora do ar. Tive que explicar para a moça que o meu aplicativo estava bugado. Eu estava desconfortável com a situação, pois eu já estava tentando pagar há algum tempo, atrasando até mesmo os próximos clientes da fila, mas não teve jeito. Tive que cancelar a compra e sair dali com aquela sensação de vergonha silenciosa. Eu não estava disposto a voltar para casa sem a ração do gato, então eu fiquei do lado de fora do mercado tentando entender o que estava acontecendo com o aplicativo, mas nada. Cheguei até a conectar um Wi-Fi para ver se poderia ser algum problema na minha internet, mas mesmo assim a função de Pix continuava fora do ar. E como se não bastasse, o aplicativo não estava mais nem mostrando meu saldo em conta, e mensagens em vermelho agora apareciam em todas as abas do aplicativo. Nenhum saldo aparecia, nenhuma transação passava, e foi ali, parado na calçada, que eu percebi o absurdo. Em poucos minutos e sem aviso, eu tinha perdido o acesso ao meu próprio dinheiro. Um simples bug digital e toda a minha liberdade se foi. Ao chegar em casa, ainda irritado com o que tinha acontecido, eu decidi abrir o Google e pesquisar pelo nome do meu banco, seguido das palavras fora do ar. O que eu encontrei foi assustador. Imediatamente eu me deparei com diversas notícias recentes. As notícias estampavam: apagão na AWS, milhões de usuários afetados, PicPay, Mercado Livre, Alexa e mais de 1.000 empresas fora do ar. Pane global que atingiu serviços da AWS. E um problema nos servidores da Amazon Web Services. A AWS relatou que a causa foi uma falha nos serviços de DNS. The website Down Detector, it tracks web outages, reported issues with AWS says it stemmed from a domain name system resolution issue. In simple terms, the phone books. De repente, tudo fazia sentido. O problema não era o meu aplicativo, e nem o meu banco, e nem o Wi-Fi. Era o mundo inteiro que tinha parado. O que eu vivia ali tentando fazer uma simples compra era só uma amostra de algo muito maior. O colapso da infraestrutura digital que sustenta a vida moderna. Uma falha nos servidores da Amazon Web Services, a maior provedora de nuvem do planeta,
derrubou bancos, aplicativos de pagamento, redes sociais, sistemas de entrega e até plataformas de governo. Empresas pararam, transações foram canceladas, pessoas ficaram presas em catracas eletrônicas. De Nova York a São Paulo, de gamers a grandes corporações, tudo parou. Quando falamos em nuvem, muitas pessoas se perguntam como isso funciona e podem até achar que é algo místico, invisível, que mora em algum canto do céu digital. Mas a nuvem, na verdade, é algo mais físico do que você imagina. Ela vive em galpões gigantescos, cheios de cabos, servidores e resfriadores, localizados em pontos estratégicos do planeta. Pensa nisso. A economia global, a comunicação, as transações financeiras, o entretenimento e até os dados de governos inteiros dependem da estabilidade de alguns poucos data centers, mantidos por empresas privadas. Se um deles falha, o impacto se espalha em segundos, como uma reação em cadeia. É um castelo digital, e nós vivemos lá dentro acreditando que estamos no controle. Mas no fundo basta um fio se soltar, um cabo, uma atualização errada, uma falha de energia e todo esse castelo desaba. Durante aquele apagão, milhares de lojas online ficaram inacessíveis. Hospitais perderam acesso a prontuários digitais, até sistemas de transporte travaram. Até assistentes de voz que muita gente usa para acender a luz, controlar câmeras, destrancar portas, simplesmente pararam de responder. Foi um lembrete cruel. Nós estamos construindo a nossa civilização sobre servidores. Servidores esses que ninguém vê, ninguém tem acesso, a não ser pouquíssimas pessoas que têm o acesso e controle total. Hoje em dia, existem 3 empresas que controlam mais de 70% de toda a infraestrutura digital do planeta: a Amazon, a Microsoft e o Google. Se por acaso 2 dessas empresas apresentarem falhas, boa parte do mundo literalmente para. E pior ainda, se todas essas empresas pararem então, bom, você já deve imaginar o que iria acontecer. O software Falcon responsável pelo apagão global desta sexta. A pane cibernética foi causada por uma atualização em um sistema da empresa americana CrowdStrike. Por uma falha no sistema de AWS, sistema da Amazon, de data center, que está criando uma série de problemas para muitas empresas. A falha provocou perturbações em vários aeroportos internacionais, com problemas nos sistemas de check-in, causando longas filas e cancelamento de muitos voos. O apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e a principal empresa ferroviária britânica, e canais de TV ficaram fora do ar. A Nova Zelândia relatou problemas nos bancos e nos sistemas operacionais do parlamento. A dimensão global da... A gente fala muito sobre liberdade digital, sobre o avanço da tecnologia, sobre o poder da inovação, mas e se tudo isso for uma ilusão? E se na verdade estivermos presos dentro de um sistema que controla tudo o que fazemos, do nosso dinheiro às nossas relações, e que pode desaparecer num piscar de olhos? Imagina acordar e não conseguir acessar o seu banco, seu e-mail, seu histórico médico, suas senhas. Imagina se o backup que estava na nuvem também desaparece. Como você prova quem é? Como você paga as suas contas ou simplesmente como você vive? Nesse dia eu percebi que o maior risco não é a tecnologia dar errado, é a gente achar que ela nunca vai dar errado. Porque quanto mais digital o mundo se torna, mais vulnerável ele fica. E o mais irônico de tudo é que quanto mais conectados estamos, mais reféns nos tornamos. Naquele dia eu não perdi só o acesso à minha conta bancária. Eu tive um vislumbre do que pode acontecer se o mundo digital realmente desligar. E talvez quando esse dia chegar, a gente finalmente perceba o quanto desaprendemos a viver desconectados. Talvez descubra que sem internet, sem os servidores, sem os aplicativos, o mundo moderno não desliga só os sistemas, desliga também as pessoas.
Aquela experiência no mercado podia parecer boba. Um simples pagamento que falhou, uma fila constrangedora, uma compra que ficou para depois. Mas quando eu cheguei em casa, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quantas vezes a gente já passou por situações parecidas? Quem nunca ficou sem sinal e percebeu que não lembrava o caminho sem um GPS? Quem nunca travou na catraca do metrô porque o aplicativo de transporte caiu? Ou tentou pagar um lanche e ficou ali, parado com o celular na mão, esperando o carregando desaparecer? Esses pequenos colapsos do cotidiano dizem mais sobre o mundo em que a gente vive do que parecem. Eles mostram o quanto a gente desaprendeu a viver offline. Eu cresci numa época em que se saía de casa com dinheiro no bolso e nada mais. Não existia o modo avião, o mapa era uma folha de papel amassada no porta-luvas e de alguma forma tudo funcionava. Hoje, sair sem o celular é quase como sair sem um pedaço seu. Você pode até esquecer a carteira em casa, mas se esquecer o celular, é quase certo que você vai voltar para buscar. A gente fala em transformação digital, mas o que aconteceu mesmo foi uma transfusão digital. A tecnologia não é mais uma ferramenta, ela se fundiu com a gente. Ela está na palma da mão, na voz, no rosto, nas senhas salvas, nos lembretes, nas fotos que a gente nem lembra de ter tirado. É como se parte da nossa memória tivesse migrado para dentro das máquinas. E isso tem um preço, porque quanto mais dependente você fica, mais vulnerável você se torna. Durante aquele apagão, bancos pararam, empresas perderam milhões em minutos. Jogos, redes sociais, plataformas de trabalho remoto, tudo congelado. Milhares de pessoas não conseguiam acessar nada. O mundo, de repente, parecia estar respirando por aparelhos. E quando esses aparelhos falharam, veio o silêncio. Um silêncio estranho, que não é o da falta de som, é o da ausência de conexão. Aquela pausa em que tu percebe que não existe vida real e vida digital separadas. É tudo uma coisa só. E quando uma cai, a outra cai junto. A sensação foi de impotência total. Não havia o que fazer. Ninguém podia reiniciar o sistema. Era como se o planeta tivesse esquecido de respirar. E você entende o tamanho do abismo? Porque o problema não é só tecnológico, é existencial. A gente colocou a nossa identidade, nossa rotina, nossa segurança e até as nossas relações dentro de algo que não controlamos. A tecnologia prometeu liberdade, mas o que ela entregou, ou melhor, o que nós fizemos com ela foi nos tornarmos dependentes dela. No fundo, não é o mundo que ficou digital. Fomos nós que deixamos de ser analógicos. E talvez o maior medo não seja o dia em que o mundo digital desligar, mas o dia em que a gente perceber que já não sabe mais viver sem ele. Mas agora, vamos ser sinceros. A gente ama essa dependência, ama a praticidade, a velocidade, o conforto, porque quando a tecnologia funciona, ela é como se fosse uma mágica. Com poucos toques em uma tela, você paga uma conta, pede comida, reserva uma viagem, fala com alguém do outro lado do mundo, você cria, vende, aprende e se conecta. Empresas crescem, startups nascem, ideias viram impérios em questão de meses. Tudo sustentado por essa rede invisível que conecta o planeta. E não dá pra negar, é bonito, é inspirador. A internet fez o impossível caber na palma da mão. Ela democratizou o acesso à informação, aproximou as pessoas, deu voz a quem antes não era ouvido, transformou uma geração inteira em criadores. A Amazon, por exemplo, criou uma infraestrutura que parece ter saído de um filme de ficção científica. Com ela, qualquer um, de um estudante programando no quarto até uma multinacional, pode construir sistemas complexos sem precisar de um único servidor físico. É como se a nuvem fosse o novo oxigênio da civilização. A gente não vê, não toca, mas muita coisa depende dela. E é justamente isso que torna a falha tão assustadora. Quanto mais perfeita a tecnologia parece, maior o choque quando ela falha. Porque, no fundo, a gente esqueceu que por trás de cada clique existe uma cadeia imensa de engrenagens,
códigos, cabos, servidores, energia, engenheiros, analistas, suporte. Um ecossistema inteiro sustentando o que a gente chama de vida digital, e tudo isso é vulnerável a erros, a bugs e a falhas humanas. A gente se acostumou a viver num modo em que tudo é instantâneo, mas esse instantâneo na verdade é uma ilusão. Demora milissegundos, mas são milissegundos que dependem de milhões de variáveis, e basta uma delas falhar para que tudo desabe. No fundo, o maior benefício de entender isso é simples: consciência. Saber o quanto dependemos da tecnologia é o primeiro passo para usar ela com mais inteligência e menos submissão. Porque o problema não é usar a tecnologia, o problema é deixar que ela use a gente. Talvez a solução não seja fugir da tecnologia, mas reaprender a viver com ela. Entender que nem tudo precisa estar conectado o tempo todo, que ter uma segunda opção, um plano B analógico, não é um retrocesso, é a sobrevivência. Para empresas, isso significa investir em redundância, diversificar servidores, criar planos de contingência reais, porque um único ponto de falha pode custar milhões. E para pessoas significa algo ainda mais simples: não depender cegamente de um único sistema para tudo. Tem alternativas. Guarde informações importantes offline. Mantenha um pouco de dinheiro físico. Aprenda a funcionar mesmo quando o mundo digital não funciona. Porque o que esse apagão global mostrou é que o futuro não vai colapsar por causa de uma guerra, de um meteoro ou de uma catástrofe natural. Ele vai colapsar por causa de uma falha de DNS, um erro de conexão, um simples serviço indisponível. E quando isso acontecer de novo, a pergunta que fica é: a gente vai estar preparado para viver sem internet por algumas horas, dias ou até meses? Ou o mundo inteiro vai parar por causa de um clique que não carregou? A gente não percebe, mas talvez estejamos construindo a civilização mais frágil da história. Uma civilização feita de cabos, satélites e servidores, que pode desaparecer no mesmo instante em que o Wi-Fi cai. O que começou como uma simples compra de ração terminou como uma reflexão sobre o quanto a gente perdeu o controle da própria liberdade. Talvez o verdadeiro progresso não seja depender menos da tecnologia, mas ser capaz de continuar vivendo mesmo quando ela falha.